O objetivo principal é você dar visibilidade para um problema que precisa de uma ação rápida e de uma ação perene. Porque quando você tem um paciente que está doente, você tem que botar ele na UTI. E a partir daí, com os cuidados e a sua recuperação, você depois tem que fazer com que ele engorde, com que ele volte às condições normais. Essa é a situação da BR-364. Ela não aguentou passar 4 anos sem manutenção. Na medida em que você tem um recurso e faz um tapa-buraco, você faz um paliativo. Você está fazendo ali algo meio meia boca. Mas o importante é que se o meia boca não for feito, as pessoas ficam sem acesso. Agora precisa se fazer o trabalho mais de fundo. Isso exige uma mobilização política, porque são recursos num volume significativo. O processo de reconstrução da nossa BR-364 vai levar entre 3 e 4 anos. Mas é muito importante que ele se inicie da forma adequada já nesse ano. É preciso que, fechado os contratos, você nesse ano dê um primeiro grande passo. Dê uma acelerada no ano que vem e depois você faça algo perene. São mais de 200 quilômetros de reconstrução com a tecnologia do macadame hidráulico. Para o nosso telespectador, é aquela base de pedra, num volume extraordinário de pedra, que é a tecnologia que foi testada e aprovada e, portanto, tem viabilidade. É mais caro, mas barateia ao longo do tempo, porque a manutenção é mais barata. Então, nesse sentido, esta mobilização da Assembleia é para fazer com que a gente tenha muita adesão. Tem adesão da sociedade e é preciso ter muita adesão política para que a gente possa ter essa conquista. Deputado, mas aí a gente entra na questão orçamentária. A gente sabe que tem os recursos do governo federal, mas o debate que sempre surge é a questão da mobilização de bancada federal, com emenda de bancada, de repente emenda individual. E a gente não vê as pessoas, ou pelo menos a bancada federal do Acre, tão unida quanto já foi citado, inclusive, em reportagens anteriores, como a de Rondônia, que lá muita coisa andou através da bancada federal, tentando pressionar, alocando emenda. Essa seria uma saída para tentar acelerar esse processo, essa questão das emendas. Eu não sei se as emendas dos deputados também poderiam entrar nessa esteira de ajuda para a BR-364, porque quando a gente está falando, demora de 3 a 4 anos para arrumar se tiver dinheiro. E aí esse é o grande gargalo da história. Essa é a questão. Não dá para ser apoiador da BR-364 só de gogó. Cobrador oficial só de gogó, bancada federal, bancada do Senado, é para garantir na disputa do orçamento que esta obra seja de fato prioritária. Porque nós já tivemos uma prova disso. A prova mais inconteste disso é que nós tivemos um relator do orçamento que não botou dinheiro para a reconstrução da BR. A oportunidade do Acre ter um relator do orçamento é quase que única em 100 anos. Mas esse apoio de mentiria também precisa ser estampado para a grande opinião pública. Por isso que vamos dizer assim, esse adjunto de forças políticas, essa junção de esforços, esse convite generalizado, independente de posição política e ideológica, para todos os atores da política e também para as instituições que são responsáveis pela execução do orçamento e pela fiscalização do orçamento, faz com que a gente ponha o olhar prioritário na nossa BR-364, que é fundamental para o desenvolvimento do Acre. Eu queria tocar em outro assunto com o senhor, que o senhor deve falar a respeito disso na tribuna hoje, a respeito do que aconteceu ontem com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, lá durante uma audiência pública no Senado, que ela foi chamada para ser ouvida, e aconteceu aquela série de declarações de senadores bolsonaristas, e eu até fiquei assombrado assim, com alguns senadores da região norte, que sabem a nossa dificuldade de como é tocar a obra e sabem que daqui a pouco o céu não vai estar mais azul, vai estar queimado, vai estar uma situação difícil.
Como é que o senhor avalia aquelas declarações, a Marina como mulher, como representante, como uma história bonita, né? Que, como a gente estava verificando nas redes sociais, muitas vezes as histórias daqueles senhores que estavam indagando, questionando, atacando, jamais vai chegar perto da história dela, vai ser comparável à história dela, e eu queria que o senhor comentasse esse assunto. Olha, a Marina foi deputada estadual, foi da nossa casa, aqui da Assembleia Legislativa. E ontem nós assistimos um espetáculo de horrores. Porque o debate político, a externação de diferenças de olhares sobre processos, procedimentos e legislação é natural do parlamento. Aliás, é muito bom que as diferenças se coloquem e se conflitem no debate político. Elevado o nível. O que nós vimos foi uma verdadeira arapuca armada para tentar, na posição, eu vou ter que usar aqui uma expressão de machos escrotos, sem nenhum tipo de sensibilidade, querer acontecer, lacrar em cima de um debate quando faltou aquelas pessoas a chamada força do argumento e utilizaram do preconceito, da misoginia, dos ataques baixos. E o fato é que o Brasil todo assistiu isso. E a Marina, que entrou de um tamanho naquele debate, saiu gigante. Com a solidariedade que o povo brasileiro está externando a ela. Porque você não precisa concordar com suas bandeiras e seus argumentos, mas todo mundo concorda que ela tem uma bela de uma história, que tem seriedade, que trata as coisas de forma transparente, ela não esconde o que defende. E a força do que ela defende repercute no mundo. Nesse sentido, estou apresentando hoje uma moção de solidariedade à ministra Marina Silva, porque ela é da nossa casa e a nossa casa sempre praticou o bom debate. Aqui, às vezes, até se eleva o tom de voz, mas nunca se desrespeita as pessoas por ser mulher, pela sua cor da sua pele, ou tenta-se calar as pessoas quando lhe falta a força do argumento, como foi o caso do presidente da comissão. Nós estamos acompanhando a repercussão desse caso, com ministros, entidades, muita gente se colocando, se solidarizando com a Marina. Mas eu estava prestando atenção, a gente não vê ela, por ser acriana, um movimento aqui a nível de Acre tão forte. A gente viu uma nota ontem de alguns procuradores, a chefe do Tribunal de Contas, mas assim, não existe um espírito de corpo para abraçar a Marina como acriana, como alguém que representa o Acre lá fora. Isso é uma forma de... O senhor analisa esse comportamento como uma forma de repente, tentar diminuir ela de alguma forma, porque é estranho esse silêncio das principais autoridades do Estado aqui. É estranho e revelador, porque muitos dos que silenciam fizeram parte de uma campanha sórdida contra a então senadora e agora ministra Marina Silva. Por isso, é necessário que a gente separe as coisas. Nós estamos precisando reaprender a ter uma boa convivência democrática. Eu posso olhar para o governador, que eu faço oposição, argumentar quais são os meus questionamentos, sem precisar atacá-lo de forma pessoal. Da mesma forma, eu exijo dele que questionem o meu posicionamento, sem precisar também me atacar de forma pessoal. É assim que eu trato a relação da política. E nós estamos precisando ovacionar aqueles que fazem da política o espaço da discussão, mas da discussão elevada. E a Marina é exemplo disso. Ela pode ser questionada em tudo, mas ela tem clareza, firmeza e convicção daquilo que ela defende e externa de forma democrática. Precisa ser tratada de forma democrática e com respeito. Por isso, nós teremos aqui esta moção e certamente a Assembleia será solidária à ex-deputada estadual, ex-senadora, ex-vereadora do Acre e agora ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.